Fala galera, e aí, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Bom galera, a gente fez uma mudança aqui no canal. Antes, esse canal iniciou com o intuito de trazer livros diversos, né, dentro da área do autoconhecimento, e ao longo do caminho surgiu uma intuição de transformar o canal apenas em leituras do Osho, tá? Então, eu vou deixar no canal o livro Propósito, do Siri Prembaba, que a galera gostou, curtiu, fez um sucesso. E a partir daqui, a partir de hoje em diante, esse canal é apenas de leituras do Osho, tá bom? Então, o nome do canal foi para Osho Audiobook. Eu espero que vocês gostem. E vamos começar com esse livro aqui, Intuição, o saber além da lógica. Dicas para uma nova maneira de viver. Logo aqui no início ele traz umas frases que eu vou ler. Depois de conhecer a arte de ouvir a sua intuição, você ficará surpreso. O intelecto pode errar, mas a intuição nunca erra. Ela é infalível. Ela sempre orienta você a tomar o caminho certo. O que é intuição? Seria uma qualidade inata que algumas pessoas têm e que outras nunca terão a sorte de desenvolver? Ou será algo que podemos aprender em cursos se seguirmos um certo conjunto de fórmulas que alguém com um pouco de perseverança e determinação pode dominar? São frases aí, questionamentos do Osho, tá? Então, antes de iniciarmos essa leitura, eu peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Eu vou deixar o link para você adquirir esse livro na descrição do vídeo e vou deixar também o meu Instagram, @Sueli_Dantas com dois T's. E lá no meu Instagram você tem acesso a outros canais de audiobook que eu tenho também. Gratuito, né? Porque é tudo no YouTube. Tá bom? Então, se você tiver interesse por outros temas, não são todos de autoconhecimento, você pode ir lá no meu Instagram e conhecer os meus outros canais, ok? Então vamos lá. Vamos começar aqui com o prefácio. A intuição não pode ser explicada cientificamente porque o fenômeno em si é irracional e não científico. O próprio fenômeno da intuição é irracional. Em termos coloquiais, parece certo perguntar: a intuição pode ser explicada? Mas isso quer dizer, a intuição pode ser reduzida ao intelecto? E a intuição é algo além do intelecto, algo que não faz parte do intelecto, algo que vem de algum lugar onde o intelecto é totalmente inconsciente. Assim, o intelecto pode sentir a intuição, mas não explicá-la. O salto da intuição pode ser sentido porque existe uma lacuna. A intuição pode ser sentida pelo intelecto. Pode-se notar que algo aconteceu, mas não se pode explicar, porque a explicação precisa da causalidade. A explicação significa responder à pergunta de onde a intuição vem, por que vem, qual é a causa, e ela vem de algum lugar, não do intelecto propriamente dito. Logo, não há causa intelectual. Não existe uma razão, uma ligação, uma continuidade dentro do intelecto. A intuição é um campo de ocorrência diferente que não se relaciona ao intelecto de maneira nenhuma, embora possa penetrar o intelecto. Deve-se entender que uma realidade superior pode penetrar uma realidade inferior, mas o inferior não consegue penetrar o superior. Assim, a intuição pode penetrar o intelecto porque ela é superior, mas o intelecto não pode penetrar a intuição porque ele é inferior. É exatamente como a sua mente pode penetrar o seu corpo, mas o seu corpo não poder penetrar a sua mente. O seu ser pode penetrar a mente, mas a mente não pode penetrar o seu ser. É por isso que se você entrar no ser, você terá de se separar tanto do corpo quanto da mente. O corpo e a mente não podem penetrar um fenômeno superior. Quando você ingressa numa realidade superior, o mundo de ocorrências inferior tem de ser deixado para trás. Não existe uma explicação do superior no inferior, porque os próprios termos da explicação não existem ali. Eles não fazem sentido.
Mas o intelecto pode sentir a lacuna, pode reconhecer a lacuna. Ele sente que aconteceu algo que está além de mim. Se está mesmo esse tanto, pode ser feito. O intelecto terá feito muito. Perdão, vou ler novamente essa última frase. Se até mesmo esse tanto puder ser feito, o intelecto terá feito muito. Mas o intelecto também pode rejeitar o que aconteceu. É isso que significa ter fé ou não ter fé. Se você sente que o que não pode ser explicado pelo intelecto não existe, você é um não crente. Então vai continuar nessa existência inferior do intelecto atado a ele. Assim, você recusa o mistério, não permitindo que a intuição se comunique com você. Um racionalista é assim. O racionalista não vai nem mesmo ver que surgiu algo do além. Se você é educado racionalmente, não admite o superior. Você vai negá-lo, você vai dizer: não pode ser, deve ser imaginação, deve ser um sonho meu. A menos que eu possa prová-lo racionalmente, não aceito. A mente racional se fecha, encerrada dentro dos limites da razão, e a intuição não pode penetrar. No entanto, você pode usar o intelecto sem ser fechado. Então, pode usar a razão como um instrumento, permanecendo aberto. Você está receptivo ao superior. Se algo acontecer, estará receptivo. Então, poderá usar o seu intelecto como um auxiliar. Ele observa que aconteceu algo que está além de mim. Ele pode ajudar você a entender essa lacuna. Além disso, o intelecto pode ser usado para a expressão, não para a explicação, para a expressão. Um Buda não explica nada, ele é expressivo, mas não explicativo. Todos os Upanishads são expressivos sem nenhuma explicação. Eles dizem: isso é assim, isso é assado, isso é o que está acontecendo. Se você quiser, venha para dentro. Não fique do lado de fora. Nenhuma explicação é possível de dentro para fora. Portanto, venha para dentro. Torne-se um integrante do grupo. Mesmo que vá para dentro, as coisas não lhe serão explicadas. Você vai ter de chegar a conhecê-las e senti-las. O intelecto pode tentar entender, mas ele tende a fracassar. O superior não pode ser reduzido ao inferior. A intuição viaja sem nenhum veículo. É por isso que é um salto. É por isso que é um pulo. É um salto de um ponto a outro ponto, sem nenhuma interligação entre os dois. Se eu chegar a você como um passo depois do outro, não será um salto. Só se eu chegar a você sem dar nenhum passo é que será um salto. E um salto de verdade é até mesmo mais profundo. Significa que algo existe num ponto A e depois existe num ponto B, e que entre os dois não existe nada. Isso é um verdadeiro salto. A intuição é um salto. Não é algo que chegue até você por meio de passos. Ela é algo que acontece a você, não que chegue até você. Algo que acontece a você sem nenhuma causalidade de lugar nenhum, sem nenhuma origem em lugar nenhum. Essa ocorrência súbita, repentina, significa intuição. Se não fosse súbita, nem completamente descontínua em relação ao que aconteceu anteriormente, então a razão descobriria o caminho. Levaria tempo, mas poderia ser feito. A razão seria capaz de conhecê-lo, entendê-lo e controlá-lo. Então, algum dia poderia ser desenvolvido um instrumento, assim como o rádio ou a televisão, em que as intuições poderiam ser recebidas. Seria bem legal. Se a intuição viesse por meio de raios ou ondas, então poderíamos construir um aparelho para recebê-las. Mas nenhum aparelho pode captar a intuição, porque ela não é um fenômeno ondulatório. Ela não é um fenômeno nenhum. Ela é simplesmente um salto do nada para o ser. A intuição significa exatamente isso. É por isso que a razão a nega. A razão nega a intuição porque é incapaz de enfrentá-la. A razão só pode enfrentar fenômenos que possam ser divididos em causa e efeito. De acordo com a razão, existem duas esferas de existência, o conhecido e o desconhecido. O desconhecido significa o que ainda não é conhecido, mas que algum dia será conhecido. Mas o misticismo diz que existem três esferas,
o conhecido, o desconhecido e o incognoscível. Por incognoscível, os místicos querem dizer o que nunca poderá ser conhecido. O intelecto será envolvido com o conhecido e o desconhecido, não com o incognoscível. E a intuição trabalha com o incognoscível, com o que não pode ser conhecido. Não é só uma questão de tempo antes que tal coisa seja conhecida. A incognoscibilidade é a sua característica intrínseca. Não é que os seus instrumentos não sejam sofisticados o suficiente, que a sua lógica não seja atualizada ou que a sua matemática seja primitiva. A questão não é essa. A característica intrínseca do incognoscível é a incognoscibilidade. Ela sempre existirá como o incognoscível. Essa é a esfera da intuição. Quando algo do incognoscível chega a ser conhecido, é um salto. Não existe uma ligação, não existe uma passagem, não existe a passagem de um ponto a outro, mas parece inconcebível. Assim, quando eu digo que você pode senti-lo, mas não pode entendê-lo, ponto. Quando digo essas coisas, Quando digo essas coisas, eu sei muito bem que estou agindo de maneira completamente absurda. Absurdo significa apenas aquilo que não pode ser entendido pelos nossos sentidos, aquilo que é sem sentido. E a mente é um sentido, o mais sutil de todos. A intuição é possível porque o incognoscível existe. A ciência nega a existência do divino porque afirma: só existe uma divisão, o conhecido e o desconhecido. Se existe algum Deus, vamos descobri-lo por meio de métodos de laboratório. Se ele existe, a ciência vai descobri-lo. Os místicos, por outro lado, afirmam: não importa o que você faça, alguma coisa no próprio fundamento da existência vai permanecer incognoscível, um mistério. E se os místicos não estiverem certos, então eu acho que a ciência irá destruir todo o significado da vida. Se não existir mistério, todo o significado da vida será destruído e toda a beleza será destruída. O incognoscível é a beleza, o significado, a aspiração, a meta. Por causa do incognoscível, a vida significa alguma coisa. Quando tudo for conhecido, então tudo estará esclarecido, nivelado, monótono. Você ficará saciado e entediado. O incognoscível é o segredo. Ele é a vida em si. Eu vou dizer o seguinte: a razão é um esforço para conhecer o desconhecido, e a intuição é a ocorrência do incognoscível. Penetrar o incognoscível é possível, mas explicá-lo, não. A percepção é possível, a explicação não é. Quanto mais você tenta explicá-la, mais bloqueado você se torna. Portanto, não tente. Deixe a razão atuar em seu próprio campo, mas lembre-se sempre de que existem esferas mais profundas, existem razões mais profundas que a razão não pode entender, razões superiores que a razão é incapaz de conceber. Parte 1. Mapas. Quando o corpo funciona espontaneamente, isso é chamado de instinto. Quando a alma funciona espontaneamente, isso é chamado de intuição. Instinto e intuição se parecem e, ainda assim, uma grande distância os separa. O instinto é do corpo, o denso, e a intuição é da alma, o sutil. E entre os dois está a mente, a especialista que nunca funciona espontaneamente. Mente significa conhecimento. O conhecimento nunca poderá ser espontâneo. O instinto é mais profundo do que o intelecto. E a intuição é superior ao intelecto. Ambos estão além do intelecto e ambos são bons. Capítulo 1. Cabeça, coração e ser. A sua individualidade pode ser dividida apenas com a finalidade de ser compreendida. Do contrário, não existe divisão. Ela é uma unidade independente, integral, cabeça, coração e ser. O intelecto é o funcionamento da cabeça, o instinto é o funcionamento do corpo e a intuição é o funcionamento do coração. E por trás desses três encontra-se o seu ser, cuja única característica é a de testemunhar.
A cabeça apenas pensa, daí porque ela nunca chega a nenhuma conclusão. Ela é verbal, linguística, lógica, mas por ela não ter raízes na realidade, milhares de anos de pensamento filosófico não nos deram uma única solução. A filosofia tem sido o maior exercício da futilidade. O intelecto é muito esperto para criar perguntas e em seguida criar respostas, e então dessas respostas mais perguntas e mais respostas. Ele pode fazer palácios de palavras, conjuntos de teorias, mas tudo isso simplesmente não passa de asneiras. O corpo não pode confiar no intelecto, porque o corpo tem de viver. É por isso que todas as funções essenciais do corpo estão nas mãos do instinto. Por exemplo, a respiração, os batimentos cardíacos, a digestão dos alimentos, a circulação do sangue, 1001 processos se desenvolvem dentro do seu corpo, nos quais você não tem participação nenhuma. E é bom que a natureza tenha dado ao corpo uma sabedoria própria. Do contrário, se o intelecto tivesse de tomar conta do corpo, a vida seria impossível, porque às vezes você poderia se esquecer de respirar. À noite, pelo menos, como você iria respirar enquanto estivesse dormindo? Você já está muito confuso apenas com os pensamentos nessa confusão. Quem cuidaria da circulação sanguínea, preocupando-se se a quantidade certa de oxigênio atingiria suas células ou não? Se o alimento que você ingere seria decomposto em seus constituintes básicos e se esses constituintes seriam enviados aos locais necessários. E toda essa imensa quantidade de trabalho é feita por instinto. Você não é necessário. Você pode permanecer em coma, ainda assim o corpo vai continuar funcionando. A natureza deixou todas as funções essenciais do corpo ao instinto, assim como deixou também tudo o que dá sentido à vida, porque simplesmente existir, simplesmente sobreviver, não faz sentido nenhum. Para dar sentido à sua vida, a existência deu a intuição ao seu coração. Da intuição surge a possibilidade da arte, da estética, do amor, da amizade. Todos os tipos de criatividade são intuitivos. Mas o mercado não precisa da sua intuição. Ele não negocia com o amor, com as suas sensibilidades. Ele se ocupa das coisas mais concretas e mundanas. Por isso, o seu intelecto, que é a parte mais superficial, funciona. O intelecto é para a vida mundana, com os outros no mercado, no mundo, para capacitar você a funcionar. Ele é a matemática, a geografia, a história, a química. Todas as ciências e todas as tecnologias são criadas pelo intelecto. A sua lógica e a sua geometria são úteis, mas o intelecto é cego. Ele simplesmente continua criando coisas, mas não sabe se elas estão sendo usadas para a destruição ou para a criação. Uma guerra nuclear será uma guerra criada pelo intelecto. O intelecto tem a sua utilidade, mas por alguma infelicidade ele se tornou o senhor de todo o seu ser. Isso criou imensos problemas no mundo. O Senhor está oculto atrás destes três: corpo, mente e coração. O Senhor está oculto atrás desses três. Esse é o seu ser. Mas você nunca vai para dentro de si. Todas as suas vias dão para fora. Todos os seus sentidos estão voltados para fora. Todas as suas conquistas estão lá fora, no mundo. O intelecto é útil no mundo e todos os seus sistemas educacionais são técnicas para evitar o coração e tirar a sua energia diretamente da cabeça. O coração pode criar problemas para a cabeça. O coração não conhece nada de lógica. O coração tem um centro de funcionamento totalmente diferente. E esse é a intuição. Ele conhece o amor, mas o amor não é uma mercadoria de alguma aplicação no mundo. Ele conhece a beleza, mas o que você vai fazer com a beleza no mercado? As pessoas do coração, as pessoas do coração, os pintores, os poetas, os músicos, os dançarinos, os autores, atores, são todas irracionais. Elas produzem grande beleza, elas são grandes amantes, mas estão completamente deslocadas numa sociedade que é organizada pela cabeça. Os artistas são considerados pela sociedade quase como párias, um pouco malucos, um tipo de gente insana, visionária. Ninguém quer que os seus filhos se tornem músicos, pintores ou dançarinos. Todos querem que eles sejam médicos, engenheiros, cientistas, porque essas profissões compensam.
A pintura, a poesia, a dança são perigosas, arriscadas. Você pode acabar simplesmente como um mendigo na rua, tocando flauta. O coração tem sido renegado, e a propósito será conveniente recordar que a negação do coração tem sido a negação da mulher, e a menos que o coração seja aceito, a mulher não pode ser aceita. A menos que o coração tenha a mesma oportunidade de crescimento que a cabeça, a mulher não pode ter a sua liberação. A mulher é o coração e o homem é a cabeça. A diferença é clara. O instinto, a natureza, o tomou da mulher nas próprias mãos. E sempre que interfere com o instinto, você cria perversões. Todas as religiões têm feito isso. Toda religião tem interferido com o corpo. E o corpo, e absolutamente inocente, nunca fez nada errado. Se você aceitar o corpo em sua absoluta naturalidade, ele irá ajudá-lo tremendamente. Ele ajudará o seu coração, alimentará o seu coração, ele ajudará a sua inteligência a se tornar mais afiada, porque o alimento para o intelecto vem do corpo. O alimento do coração vem do corpo. E se a sua cabeça, o seu coração e o seu corpo estiverem todos numa sinfonia, então encontrar o seu ser será a coisa mais fácil do mundo. Mas porque eles estão em conflito, toda a sua vida continua a ser desperdiçada nesse conflito. Conflito entre o instinto, o intelecto e a intuição. Uma pessoa sensata, sábia, é aquela que cria uma harmonia entre a cabeça, o coração e o corpo. Nessa harmonia se chega à revelação da fonte da própria vida, o verdadeiro centro, a alma. E esse é o maior êxtase possível, não só para os seres humanos, como nesse universo inteiro, mas nada mais é possível. Eu não estou contra nada, eu estou apenas contra a desarmonia e porque sua cabeça está criando a situação mais desarmoniosa, eu quero que a sua cabeça seja colocada em seu lugar certo. Ela é um servo, não um senhor. Como servo, ela é ótima, muito útil. Um leiteiro em Dublin acabara de fazer as suas entregas, então parou o cavalo e a carroça na porta do bar e entrou para tomar uma bebida. Depois de 1 hora, refeito, ele saiu e encontrou seu cavalo pintado de verde claro. Com muita raiva, voltou para dentro do bar e perguntou: "Quem de vocês pintou o meu cavalo de verde?" Um gigante irlandês de 2 metros de altura levantou-se e inclinou-se sobre ele e declarou: "Fui eu. Quer fazer alguma coisa a respeito disso?" O leiteiro deu uma risadinha amarela e respondeu: "Eu só vim lhe dizer que a primeira demão já secou." O intelecto é muito útil. Existem situações em que você vai precisar do intelecto, mas apenas como um servo, não como um senhor. E é isso, galera. Essa foi o prefácio e o capítulo 1 desse livro, Intuição, do Osho. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Não esquece de me seguir lá no Instagram e conhecer meus outros canais de audiobook. Instagram, @Suelen_Dantas com 2 T's, tá bom? Vou deixar na descrição desse vídeo o link para você adquirir o livro, caso queira. E o próximo vídeo será o capítulo 2, passado, presente e futuro. Então, até o próximo vídeo. Um beijão, um abraço e tchau, tchau.